Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho. Aqui é o Padre Márcio, nós estamos na paróquia São Guilherme. Vamos ouvir o Evangelho do dia e uma mensagem especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs. O tema de hoje, desse evangelho que fala dos falsos profetas, daqueles que não cuidam das ovelhas, dos mercenários, das pessoas que são verdadeiros lobos. Hoje o tema da nossa reflexão é a nossa capacidade de olhar o bem do outro, olhar também o mal do outro. E hoje o tema é as luzes e trevas. Quando eu li esse evangelho, eu lembrava de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele vem de uma filosofia maniqueísta, ele era adepto dessa filosofia maniqueísta que a igreja condena. E quando ele se converte, ele vai abrir um pouco o pensamento cristão para o conhecimento da alma, a sua relação com Deus, como as pessoas se purificam, crescem espiritualmente, se encaminham para Deus. E a sua própria vida vai ser uma matéria da sua reflexão, porque Santo Agostinho, ele tinha uma vida devassa, ele tinha uma vida pagã, ele era pagão, a sua mãe era cristã. Santa Mônica rezou por ele por décadas, pela sua conversão. E Santo Agostinho, ele lamenta no final da vida da sua mãe como ele entardeceu em se converter. A sua conversão foi muito tardia. Então ele lamenta que ele poderia ter se convertido um pouco antes, e ter vivido esta relação de amor com Deus, principalmente com a sua mãe. Mas ele se tornou este grande homem, apesar de tardia a sua conversão, o seu encontro com Deus. Essa conversão vai influenciar por 1000 anos o cristianismo no mundo, principalmente no Ocidente. E Santo Agostinho, quando ele fala disso aqui que o Evangelho nos mostra, ele fala que dentro de nós, na alma, existe as luzes e as trevas. Existe a concupiscência, a tendência a praticar o mal, e existe também dentro de nós a luz de Deus, a força divina que emana de dentro de nós. E a gente tem que tomar cuidado com isso, Por que a gente tem que tomar cuidado com essas luzes e trevas? Porque muitas vezes nós descuidamos das trevas e elas crescem e elas tomam conta da nossa vida. E a gente não percebe quando as trevas estão dominando a nossa vida. A gente reclama, a gente acha que está passando por uma fase ruim, mas não percebeu a sua opção, a sua escolha em alimentar essas escuridões, essas trevas. É preciso vigiar bastante. Por que o padre está falando isso? Porque muitas vezes a gente coloca rótulos na testa das pessoas, achando que essa pessoa é boa, que aquela pessoa é má. Então, o pastor evangélico é mau, o padre é bom. Ou o padre é mau e o pastor evangélico é bom. E quando a gente conhece o ser humano, a gente percebe que não é bem assim. Existe uma ambivalência dentro de nós. Existe, às vezes, essas forças que vão
que vão sempre fluindo dentro de nós, forças boas e forças ruins. Nós, como católicos, temos uma opção fundamental, temos a nossa adesão a Cristo pelo magistério, pela tradição da igreja, mas isso não tem nada a ver com as pessoas que estão dentro da igreja, que muitas vezes a gente se decepciona ou a gente admira. Existem pessoas admiráveis em todas as religiões, mas isso não me pode fazer seguir aquela religião. Então não é porque eu admiro determinada figura de uma religião que eu vou aderir àquilo, senão a gente fica pulando de galho em galho, a gente fica mudando de religião todo dia, a gente olha para as boas pessoas, admira as qualidades de cada um, mas a gente tem que ter dentro de nós uma fé que nos conduza de verdade à salvação. E a fé que nos conduz à salvação não é o Padre Márcio, mas é a fé da igreja professada na salvação em Jesus Cristo. E esta fé em Jesus Cristo que a igreja nos ensinou é que nós corremos, é que nós caminhamos. Vamos encontrar o Padre Márcio, vamos encontrar um irmão ou outro, mas nós devemos seguir adiante rumo a Jesus, rumo a Cristo. Senão a gente vai se apegando, idolatrando algumas pessoas, cultivando algumas relações extremamente perigosas de idolatria e de repente as pessoas falham, as pessoas pisam na bola conosco e a gente se decepciona e sai da igreja, né? Muitas pessoas têm feito isso por causa das suas desilusões com pessoas humanas e está errado. Nós não estamos na igreja por causa das pessoas humanas. Nós podemos encontrar pessoas humanas no campo de futebol, num clube social, em qualquer lugar, dentro do ônibus. Mas estamos na igreja por causa de Deus, por causa de Jesus, por causa da fé que Ele nos alimenta. Padre, o que a gente faz com as pessoas ruins que existem dentro da igreja? A gente acolhe. A gente tem que aprender a amar. Jesus falou, ama os inimigos, nós não podemos excluí-las da igreja, a gente não pode expulsá-las da igreja, por mais revoltantes que sejam os seus atos, por mais incômodas que elas sejam para nós, a gente não pode excluir as outras pessoas, senão a gente também vai estar se excluindo, porque a mesma maldade que existe nas outras pessoas, é verdade, às vezes algumas pessoas, as trevas estão mais fortes do que a luz, as trevas estão maiores do que em nós mesmos, mas mesmo assim dentro dela existe algo bom, assim como dentro de nós também existe as nossas fraquezas humanas. Então tenhamos muito cuidado, né? Tenhamos muito carinho, principalmente com os atos, com as ações, com o jeito das outras pessoas. A gente sabe que em muitas pessoas a gente tem que amar, e amar não significa a gente confiar nelas. Amar as pessoas não significa a gente colocar a mão no fogo por elas. Amar as pessoas não significa dizer que elas são boas ou são honestas. Amar significa respeitar, acolher, significa olhar como um filho de Deus, mas cada um vai ter a consequência do seu ato, seja nessa vida, seja na eternidade. A gente sabe que haverá, no fim, uma retribuição para as nossas boas obras e também para as nossas obras más. Que Deus nos abençoe, que nos livre de todo mal, que nos livre desses lobos em peles de cordeiros que existem dentro da igreja, que existem em outras igrejas, que existem no mundo, que a gente possa ter muito discernimento ao nos relacionar uns com os outros e que a gente olhe para Deus de uma forma muito transparente, muito tranquila e não confundamos a nossa relação com Deus com os pecados, com os defeitos dos nossos irmãos, né? Isso daí faz parte deste grande tempo de tribulação que nós passamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, bênção de cura, bênção de libertação, bênção de paz. Que a bênção alcance todos os doentes, as pessoas que pediram nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando hoje a nossa novena de São Guilherme. Hoje vai estar conosco o Padre Fausto, da paróquia Santa Maria dos Anjos, do bairro Vitória Régia, aqui de Sorocaba. Lembrando que todos os dias
nós temos um gesto concreto, então acompanhe pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso YouTube, as orientações direitinho. Venha participar, não precisa agendar, tá bom? Às 2 horas temos confissão na matriz, às 2 horas atendimento de confissão e às 7h30 a missa da novena, sem agendamento. Obrigado a todos pelas doações, pelos donativos que fazem pelas redes sociais, através dos aplicativos do banco, do nosso QR Code aqui, do nosso Pix da paróquia. Boa quarta-feira a todos.